Ele percebeu tarde demais que a simplicidade que desprezou era, na verdade, a única coisa que jamais poderia recuperar. Naquela manhã fria, o vento atravessava as ruas estreitas de pedra como um sussurro de julgamento. Adrian caminhava sozinho, com o casaco gasto mal protegendo seu corpo. Mas era o peso em seu peito que o fazia curvar os ombros, não o frio. 3 anos. 3 anos desde que havia fechado a porta de sua antiga vida, sem olhar para trás. 3 anos desde que deixou Mirella. Ele ainda se lembrava do olhar dela naquele dia. Não havia gritos, não havia súplica, apenas um silêncio que o irritou mais do que qualquer lágrima teria irritado. Um silêncio digno, um silêncio que ele confundiu com fraqueza. Não posso viver assim, Mirella, dissera ele com uma impaciência quase cruel. Há um mundo maior esperando. Ela apenas assentiu. Aquilo deveria ter sido seu primeiro aviso, mas ele estava cego. Cego pela promessa de riqueza, de status, de beleza. Valeria Morcant havia surgido como uma visão, elegante, sofisticada, envolta em perfumes caros e olhares calculados. Ao lado dela, Mirella parecia pequena, simples demais, quieta demais, insuficiente. E assim Adrian partiu. Nos primeiros meses, acreditou ter feito a escolha certa. Banquetes, roupas finas, conversas com gente importante, tudo parecia finalmente alinhado com o homem que acreditava ser. Mas a beleza de Valéria vinha com exigências, seu sorriso com condições, seu afeto com preço, e Adrian não era tão indispensável quanto imaginara. A queda foi lenta e depois repentina. Agora caminhava como um estranho entre rostos que não o reconheciam mais, sem fortuna, sem prestígio, sem ninguém, exceto pelas lembranças, e elas eram implacáveis. Foi por isso que decidiu atravessar a fronteira. O reino vizinho estava em festa naquele dia. Bandeiras erguidas, carruagens chegando, o povo reunido nas ruas. Diziam que o rei apresentaria algo, ou alguém, de grande importância. Adrian não se importava com celebrações. Apenas queria trabalho, um recomeço. Qualquer coisa que o afastasse do homem que havia se tornado. Mas ao erguer os olhos para o palácio, algo nele se inquietou. Havia uma sensação estranha no ar. Como se o passado estivesse à sua espera. E, sem saber, ele caminhava diretamente para o momento que destruiria qualquer ilusão que ainda restasse dentro dele. Se há histórias que ensinam, esta é uma delas. E talvez, ao ouvir até o fim, você reconheça algo que também precisa ser visto. A lembrança do último olhar de Mirella ainda o perseguia como uma dívida jamais paga. Adrian não conseguia afastá-la, por mais que tentasse ocupar a mente com os ruídos da cidade do reino vizinho. As ruas estavam cheias, vibrantes, repletas de gente bem vestida, comerciantes apregoando seus produtos, crianças correndo entre carruagens. Mas para ele, tudo parecia distante, como se estivesse separado do mundo por uma fina camada de arrependimento. Ele caminhava sem destino claro, apenas seguindo o fluxo, tentando parecer mais confiante do que realmente era. Seu casaco, embora limpo, denunciava o desgaste de alguém que já tivera mais do que agora possuía. Seus sapatos, gastos nas pontas, contavam uma história que ele preferia não narrar. Trabalho, murmurou para si mesmo, como se a palavra tivesse poder suficiente para reconstruir sua vida. Ao passar por uma pequena praça, viu homens reunidos diante de um quadro de avisos. Aproximou-se. Anúncios de serviço, transporte, construção, entregas. Nada que exigisse prestígio, tudo que exigia esforço. Ele hesitou por um instante, não pelo trabalho, mas pelo que aquilo representava. O homem que abandonara Mirella jamais teria se imaginado naquela posição, e ainda assim, ali estava ele. Se ao menos... Começou a pensar, mas interrompeu-se. Se ao menos o quê? Se ao menos tivesse ficado. A imagem voltou com força. A pequena casa, as manhãs silenciosas, o pão simples sobre a mesa. Mirella costurando perto da janela, com a luz tocando seu rosto de maneira suave, quase reverente. Ela nunca reclamava, nunca exigia, nunca o diminuía. E isso, ironicamente, foi o que mais o incomodou na época. Por que você não quer mais? Ele havia perguntado certa vez com um tom quase acusatório. Mirella ergueu os olhos lentamente.
Porque o que temos é suficiente. Suficiente. A palavra o irritara profundamente. Ele não queria o suficiente. Queria mais. Sempre mais. E foi exatamente essa fome que o levou até Valéria. Ele ainda se lembrava do primeiro encontro. Um salão iluminado, música suave, risos controlados. Valeria destacava-se como uma joia viva. Cada gesto calculado, cada palavra escolhida com precisão. Ela o fez sentir-se importante, desejado, promissor. Um homem como você não deveria viver escondido, dissera ela com um leve sorriso. E ele acreditou. Acreditou em cada sílaba. Acreditou mais nela do que em qualquer coisa que Mirella jamais tivesse dito. Mas o tempo revela aquilo que o encanto esconde. Valeria não amava, ela avaliava. Cada presente que ele não podia mais oferecer diminuía seu valor aos olhos dela. Cada oportunidade perdida tornava-o menos interessante. Cada falha menos tolerável, até que um dia simplesmente deixou de ser útil. Não posso carregar um homem que não acompanha meu ritmo, disse ela, fria, sem sequer olhar diretamente para ele. E assim terminou, sem lágrimas, sem retorno. Adrian piscou, afastando a lembrança como quem tenta fugir de uma lâmina invisível. Precisa de trabalho? A voz o trouxe de volta. Um homem mais velho, com expressão firme, observava-o ao lado do quadro de avisos. Sim, respondeu Adrian, rápido demais, quase ansioso. Sabe carregar peso? Adrian hesitou por um breve segundo. Sei, não era verdade. Não da forma que o homem queria dizer. Mas aprendera nos últimos meses que a verdade tinha pouco valor quando se está com fome. Apresente-se amanhã cedo. Armazém ao sul. Procure por Karel. Adrian assentiu. Estarei lá. O homem apenas concordou com a cabeça e se afastou. Era isso, então. Seu novo começo. Um começo que, ironicamente, se parecia muito mais com o que ele havia abandonado do que com aquilo que buscara. Enquanto se afastava da praça, o som de sinos ecoou pela cidade. As pessoas começaram a se movimentar com mais pressa, direcionando-se ao centro. Havia excitação no ar. É hoje, disse uma mulher ao passar por ele. A apresentação. Dizem que será alguém extraordinário, respondeu outra. Adrian franziu levemente o senho. Não tinha interesse em festividades, mas a multidão o arrastava junto. Sem perceber, seus passos acompanharam o fluxo. As ruas se estreitaram à medida que se aproximavam do palácio. Guardas alinhavam-se ao longo do caminho, suas armaduras refletindo a luz do dia. Bandeiras tremulavam, ostentando o símbolo do reino. Era um lugar de poder, um lugar onde homens como ele não pertenciam. E ainda assim, ele continuava andando. Algo dentro dele, uma inquietação difícil de nomear, o impedia de voltar. Quando finalmente alcançou a grande praça diante do palácio, a multidão já estava reunida. Um silêncio expectante começava a se formar. Adrian posicionou-se mais ao fundo, tentando manter-se discreto. Então os portões se abriram. Lentamente. O som das dobradiças ecoou como um anúncio inevitável. Guardas avançaram primeiro, depois conselheiros, figuras importantes reconhecidas pelo modo como a multidão reagia. E, por fim, o rei. Rei Leopold surgiu com imponência, sua presença suficiente para impor silêncio absoluto. Adrian observou com atenção, não por admiração, mas por hábito. Aprendera a ler ambientes, a entender hierarquias. Mas não fazia ideia de que, naquele exato momento, sua vida estava prestes a colidir com algo que ele jamais poderia ter previsto. Algo que carregava o peso do passado, algo que transformaria sua culpa em algo muito maior do que arrependimento. Ao lado do rei, ainda parcialmente oculto pelas sombras da entrada do palácio, havia uma figura, uma mulher. E por alguma razão inexplicável, o coração de Adrian falhou um batimento. O coração de Adrian bateu com força inesperada, como se reconhecesse algo antes mesmo de seus olhos compreenderem. A figura ao lado do rei permanecia parcialmente encoberta, envolta em tecidos elegantes, que capturavam a luz de forma quase solene. A multidão inclinava-se levemente, como se antecipasse a importância daquele momento. Adrian tentou afastar a sensação estranha que crescia dentro dele. É apenas mais uma nobre, murmurou, tentando convencer a si mesmo. Mas não parecia ser apenas isso. Havia algo na postura daquela mulher.
na forma como se mantinha ereta, sem rigidez, mas com uma segurança silenciosa. Aquilo o incomodou. O rei Leopold ergueu a mão e o burburinho cessou por completo. Hoje, declarou ele com voz firme, este reino testemunha não apenas uma união, mas um reconhecimento. As palavras ecoaram pela praça. Adrian franziu o senho. Reconhecimento? Há 3 anos, continuou o rei. Uma mulher cruzou nossas fronteiras sem riqueza, sem nome que lhe abrisse portas, sem qualquer garantia de futuro. Um leve murmúrio percorreu a multidão. Adrian sentiu um aperto no peito. 3 anos. Seu corpo reagiu antes que sua mente conseguisse racionalizar. Ela chegou apenas com sua dignidade, disse o rei, e foi isso que a tornou maior do que muitos que aqui nasceram. A figura ao lado dele deu um passo à frente e, naquele instante, o mundo de Adrian pareceu perder o som. Mirella. Não havia dúvida. Mesmo que os traços agora carregassem maturidade, mesmo que as vestes fossem de uma elegância que ele jamais teria associado a ela, mesmo que sua postura fosse a de alguém que aprendera a ocupar espaço, era Mirella. Sua Mirella. Ou, talvez, alguém que ele nunca realmente conheceu. Adrian deu um passo para trás, como se a própria realidade tivesse se tornado instável. Não. Sussurrou quase sem voz, mas era. E quanto mais ele olhava, mais percebia o que antes ignorara. A serenidade que julgara fraqueza, a firmeza que confundira com submissão, a presença que nunca soube enxergar. Tudo estava ali. Sempre esteve. Ele apenas não quis ver. Hoje, continuou o rei, ela será reconhecida diante de todos como parte desta coroa. A multidão reagiu com entusiasmo contido, respeitoso. Adrian não conseguia respirar direito. Mirella, agora ao lado do rei, não demonstrava surpresa, nem orgulho exagerado. Apenas uma calma profunda, quase inabalável, como alguém que já havia enfrentado o pior e superado. Se você chegou até aqui, diga de onde está assistindo esta história. Às vezes, são os lugares mais distantes que mais nos aproximam das verdades que evitamos. Adrian não ouviu completamente as palavras seguintes. Seu mundo havia se reduzido àquela visão, àquela mulher, àquela verdade esmagadora. Ela não o procurou, não implorou, não tentou impedi-lo. Ela simplesmente seguiu. E de alguma forma que ele não compreendia, havia chegado ali, muito acima dele, muito além do alcance de qualquer arrependimento. Como? Tentou dizer, mas sua voz falhou. Memórias começaram a surgir, agora sob uma nova luz. Os dias em que ela economizava sem que ele percebesse. As conversas com viajantes que ele ignorava. Os momentos em que ela observava, aprendia, absorvia o mundo em silêncio. Ela nunca foi limitada. Ele apenas nunca prestou atenção. Ao redor, as pessoas comentavam. Dizem que o rei a acolheu por sua inteligência. Foi ela quem ajudou nas negociações com o norte. Uma mulher extraordinária. Cada palavra era uma lâmina. Adrian levou a mão ao rosto, como se pudesse esconder-se daquilo tudo. Mas não havia onde se esconder, não daquele momento, não de si mesmo. E então, como se sentisse o peso de um olhar distante, Mirella virou levemente a cabeça. Seus olhos percorreram a multidão e pararam. Nele. O tempo congelou. Adrian ficou imóvel, incapaz de desviar. Havia tantas coisas que ele esperava encontrar naquele olhar. Mágoa, raiva, desprezo. Mas não havia nada disso. Havia apenas reconhecimento e algo ainda mais difícil de suportar. Indiferença. Não a indiferença fria, mas a indiferença de quem já seguiu em frente, de quem já não carrega mais aquilo que um dia pesou. Aquilo o destruiu mais do que qualquer acusação, porque significava que ele já não tinha importância, não mais. Mirella sustentou o olhar por apenas um breve instante. Então voltou-se para o rei, como se Adrian fosse apenas mais um rosto entre tantos, e naquele momento ele entendeu. Ele não havia apenas perdido Mirella, ele havia perdido a única pessoa que o viu como ele realmente era, e que, ainda assim, escolheu ficar, até ele partir. Agora ali, diante de todos, a vida lhe devolvia a verdade com uma crueldade silenciosa. Ela não precisava provar nada. Não precisava confrontá-lo, não precisava sequer lembrá-lo. A existência dela naquele lugar já era a resposta.
E Adrian, pela primeira vez em muito tempo, desejou poder voltar. Mas algumas escolhas não oferecem retorno, apenas consequência. Ele nunca se sentiu tão pequeno quanto naquele instante em que percebeu que já não fazia parte da história dela. A multidão aplaudia com respeito, alguns com entusiasmo, outros com admiração contida. Mas Adrian não ouvia mais os sons ao redor. Era como se tudo tivesse sido abafado por uma única certeza. Mirella havia se tornado tudo aquilo que ele buscou, sem ele. E talvez justamente por isso. Ele tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Se partisse naquele momento, seria mais fácil. Mas algo o impedia. Não orgulho, não esperança, mas uma necessidade quase dolorosa de entender. Como aquela mulher simples que ele deixara para trás sem hesitação, havia alcançado um lugar onde ele sequer poderia se aproximar. A cerimônia continuava. Otto Graven, o conselheiro, aproximou-se do rei e falou algo em tom baixo. Em seguida, leu um documento diante de todos, oficializando o reconhecimento de Mirella como parte da corte. Não como adorno, mas como figura de influência. Aquilo não era simbólico, era poder real. Adrian sentiu um nó na garganta. Ele, que abandonara uma vida modesta por ambição, agora observava, de longe, alguém que alcançara poder sem jamais ter buscado ostentação. A ironia era cruel e justa. Quando a cerimônia terminou, a multidão começou a se dispersar lentamente, mas Adrian permaneceu, observando, tentando absorver cada detalhe. Mirella desceu os degraus do palácio ao lado do rei, cercada por guardas e membros da corte. Sua postura permanecia firme, mas havia algo mais agora, uma segurança silenciosa que não precisava se provar. Ela não olhava ao redor em busca de aprovação. Não precisava. Já havia conquistado o próprio lugar. Adrian deu alguns passos à frente, impulsionado por algo que nem ele compreendia totalmente. Talvez arrependimento, talvez desespero, talvez apenas a necessidade de não desaparecer completamente daquela história. Mirella, chamou baixo demais para ser ouvido. Ele tentou novamente, mais alto. Mirella. Algumas pessoas olharam. Guardas se voltaram imediatamente. E ela parou. Lentamente. Virou-se. Os olhares se encontraram mais uma vez. Desta vez, não havia distância suficiente para esconder quem ele era. Um homem desgastado, sem posição, sem valor social, sem o brilho que um dia julgou possuir. Um estranho. E ainda assim alguém que ela conhecia profundamente. Um dos guardas avançou. Afaste-se. Hadrian ergueu as mãos num gesto instintivo. Eu só preciso falar com ela. O guarda não parecia disposto a permitir. Mas antes que dissesse algo, Mirella fez um leve gesto com a mão. O suficiente. O guarda hesitou e recuou. O silêncio ao redor tornou-se mais denso. Alguns curiosos pararam para observar. Aquilo não era adequado. Um homem comum abordando alguém agora ligada à coroa. Mas Mirella não demonstrava incômodo. Apenas aguardava. Adrian deu mais um passo hesitante. Por um momento, esqueceu todas as palavras que havia ensaiado em sua mente. Nada parecia suficiente. Nada parecia digno. Começou, mas a voz falhou. Ele engoliu seco. Não sabia que você estava aqui. A frase soou vazia até mesmo para ele. Mirella o observou em silêncio, sem pressa. Sem julgamento aparente. E se soubesse, teria vindo? Perguntou ela com voz calma. A pergunta o atingiu com força, porque ambos sabiam a resposta. Não, ele não teria vindo. Não enquanto acreditava estar acima dela. Adrian desviou o olhar por um instante. Eu cometi um erro. Simples, direto. Tarde demais. Mirella não reagiu imediatamente. Parecia pesar cada palavra, não pelo que significavam, mas pelo que já não significavam mais. Sim, respondeu por fim, sem dureza, sem conforto. Apenas verdade. Aquilo foi pior do que qualquer acusação. Eu pensei que... Ele tentou continuar, mas parou. Pensou o quê? Que seria feliz. Que riqueza compraria significado. Que beleza substituiria a lealdade. Ele não conseguiu terminar. Porque agora tudo parecia ridículo. Mirella deu um leve passo à frente. Não havia raiva em seu rosto, mas também não havia proximidade.
A distância entre eles não era física, era definitiva. Há coisas que só compreendemos depois que perdemos, disse ela. Adrian sentiu os olhos arderem. Eu perdi você. Ela o olhou por um breve instante, e então disse com uma serenidade que ele jamais esqueceria. Não, uma pausa. Você abriu mão. A diferença era devastadora, porque perder implica acaso, abrir mão implica escolha, e ele escolheu. Cada parte daquela dor agora tinha origem nele mesmo. Adrian respirou fundo, tentando manter-se firme. Existe alguma forma de... Ele não terminou, porque já sabia, e Mirella também. Ela não respondeu imediatamente, apenas o observou, como alguém que já havia encerrado um capítulo. Sua vida continua, Adrian, disse por fim. Não como consolo, mas como encerramento. E a sua? Ele perguntou, quase num sussurro. Mirella ergueu levemente o queixo. Também, mas não mais ao seu lado, e com isso ela se virou, sem pressa, sem hesitação, e foi embora, deixando Adrian exatamente onde ele havia se colocado, sozinho. O silêncio que ficou após a partida de Mirella foi mais pesado do que qualquer palavra que ela poderia ter dito. Adrian permaneceu imóvel por alguns instantes, como se o próprio corpo recusasse aceitar o que acabara de acontecer. Ao redor, a movimentação voltava lentamente ao normal. As pessoas retomando suas conversas, seus caminhos, suas vidas, mas a dele parecia ter parado. Vamos, siga seu caminho, disse um dos guardas, agora com menos rigidez, mas ainda firme. Adrian assentiu sem discutir. Não havia mais nada a dizer, nem a fazer. Ele se afastou da praça com passos lentos, quase arrastados. Cada movimento parecia mais pesado do que o anterior, como se carregasse não apenas o próprio corpo, mas o peso acumulado de suas escolhas. A imagem de Mirella, ereta, serena, inalcançável, não saía de sua mente. E o olhar dela, não havia ódio, não havia dor, e isso o destruía, porque significava que ele já não ocupava espaço suficiente dentro dela nem para ser rejeitado. Ele virou uma esquina buscando ruas mais vazias, menos olhares, menos lembranças daquele momento. Mas não havia fuga. A cidade inteira parecia vibrar com a presença dela. Cartazes, comentários, rumores. Uma mulher notável. Dizem que salvou negociações importantes. O rei confia nela mais do que em muitos homens da corte. Cada frase era uma confirmação. Ela não apenas sobreviveu. Ela floresceu. Sem ele. Apesar dele. Talvez por causa dele. Adrian encostou-se contra uma parede de pedra, fechando os olhos por um instante. Eu a subestimei, murmurou. Mas a verdade era mais profunda. Ele não apenas a subestimou, ele nunca realmente a viu. E agora, quando finalmente enxergava, já era tarde demais. Horas se passaram. O sol começou a cair no horizonte, tingindo a cidade com tons dourados e sombras longas. A beleza daquele entardecer contrastava cruelmente com o estado em que ele se encontrava. Quando finalmente decidiu se mover novamente, seguiu em direção ao bairro mais simples da cidade, onde havia sido orientado a trabalhar no dia seguinte. O caminho era menos elegante, menos cuidado, mais honesto, e de certa forma mais próximo da vida que ele havia abandonado. Ao chegar, encontrou um pequeno pátio com barris, cordas, carroças e homens já encerrando suas atividades do dia. Um deles levantou os olhos. Está perdido? Adrian hesitou por um instante. Disseram para procurar por Carol. O homem avaliou-o de cima a baixo. Amanhã cedo. Adrian assentiu. Eu sei. Só queria ver o lugar. O homem deu de ombros. Então já viu. Simples assim, sem importância, sem reconhecimento. Adrian afastou-se lentamente, procurando um lugar para passar a noite. Encontrou uma estalagem modesta, onde pagou com as poucas moedas que ainda lhe restavam. O quarto era pequeno. Uma cama estreita, uma mesa simples, uma janela com vista para um beco silencioso. Ele sentou-se na beirada da cama e passou as mãos pelo rosto. O cansaço era profundo, mas não físico. Era um cansaço que vinha da alma, da consciência, daquilo que não pode ser desfeito. Seus pensamentos voltaram, inevitavelmente, ao passado. A casa, a rotina, a voz calma de Mirella. Ele tentou lembrar-se de um único momento
em que ela o fez sentir-se inferior. Não encontrou. Tentou lembrar-se de uma única exigência desmedida. Nada. Ela nunca pediu mais. Nunca cobrou além do que ele podia dar. E ainda assim ele foi embora. Por quê? A resposta agora parecia tão clara quanto dolorosa. Orgulho, vaidade, ilusão. Ele quis ser visto, admirado, elevado. E ao buscar isso fora, perdeu aquilo que já tinha dentro de casa. Uma presença verdadeira, silenciosa, firme, leal. Hadrian levantou-se e caminhou até a janela. A noite começava a cair completamente. As luzes da cidade surgiam aos poucos, em algum lugar distante, provavelmente dentro do palácio. Mirella estava, não mais costurando perto de uma janela simples, mas ocupando um espaço que ele jamais imaginou que ela poderia alcançar. E ele estava ali, sozinho, sem ninguém, sem nada. A diferença entre os dois não era apenas social, era moral, era construída, era consequência. Adrian apoiou a testa contra o vidro frio. Eu troquei tudo, sussurrou. E o mais cruel foi perceber que não havia sido por algo melhor. Na manhã seguinte, o som de batidas fortes na porta o despertou. Levante-se, gritou alguém do lado de fora. Trabalho não espera. Hadrian abriu os olhos lentamente. Por um breve segundo, esqueceu onde estava. Então lembrou, tudo. Levantou-se sem reclamar. Vestiu-se e saiu. O dia estava frio. O trabalho, pesado. Carregar sacos, empurrar carroças, organizar mercadorias. Nada glamouroso, nada admirável, mas necessário. Durante horas ele trabalhou em silêncio, seguindo ordens, evitando olhares, mantendo-se invisível. E pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu enganado. Não havia ilusões ali, não havia promessas vazias, apenas esforço e consequência direta. Talvez fosse isso que lhe restava agora, uma vida construída não sobre ambição, mas sobre aceitação. E enquanto o sol subia lentamente no céu, Adrian compreendeu algo que jamais havia permitido antes. Algumas perdas não são castigos. São resultados. A rotina do trabalho não apagava a dor, mas a tornava impossível de ignorar. Os dias começaram a se repetir com uma precisão quase cruel. Adrian acordava antes do amanhecer, com o corpo ainda pesado do esforço do dia anterior, e seguia para o armazém sem dizer muito, sem esperar nada. O trabalho era duro. As mãos, antes acostumadas a gestos mais leves, agora carregavam marcas, pequenas feridas, calos, cortes que ardiam sob o frio da manhã. Mas nenhuma dor física se comparava àquilo que ele carregava por dentro, porque, enquanto seu corpo trabalhava, sua mente não descansava. Mirella estava em tudo, no silêncio entre uma tarefa e outra, na forma como a luz atravessava uma janela. No modo como algumas mulheres da cidade conversavam com calma, sem pressa, lembrando-lhe da serenidade que um dia ele desprezou. Você pensa demais, disse uma voz ao seu lado. Adrian virou-se. Era Bruno, o criado antigo que agora também trabalhava ali. Um homem de expressão cansada, mas olhar atento. Talvez, respondeu Adrian com um leve encolher de ombros. Bruno apoiou-se em um barril. Pensar não é o problema. Ficar preso no mesmo pensamento é. Adrian soltou um suspiro. E como se deixa isso para trás? Bruno deu uma pequena risada, sem humor. Não se deixa. Uma pausa. Aprende-se a carregar. A resposta não era confortável, mas era honesta. Adrian assentiu lentamente. Nos dias seguintes ele passou a observar mais, não a cidade, mas a si mesmo. Percebeu o quanto havia vivido projetando uma versão de quem queria ser, em vez de compreender quem realmente era. Percebeu que nunca quis construir algo, quis parecer alguém. E isso o levou exatamente ao lugar onde estava agora. Sem identidade, sem direção, sem raízes. Certa tarde, enquanto organizava caixas no armazém, ouviu dois homens conversando. Dizem que ela tem influenciado decisões importantes do rei. Não me surpreende. Aquela mulher tem uma mente rara. Adrian não precisou perguntar de quem falavam. Seu corpo reagiu antes mesmo de sua razão. Você já a viu de perto? Perguntou um dos homens. Uma vez. Não parece alguém que precise provar algo. Adrian abaixou os olhos. Sim, era exatamente isso.
Mirella não precisava provar nada, porque ela não buscava validação. Ela apenas era. Aquilo o atingiu com mais força do que qualquer memória. Naquela noite, Adrian não foi direto para a estalagem. Caminhou sem rumo por ruas menos movimentadas, até encontrar um pequeno banco de madeira em uma área mais silenciosa da cidade. Sentou-se. O céu estava limpo, as estrelas visíveis. Por um momento, tudo pareceu mais simples, mais distante. Ele respirou fundo. Se eu tivesse ficado, murmurou. Mas interrompeu-se imediatamente. Não adiantava. Aquilo já não existia, e talvez nunca tivesse existido da forma como ele imaginava. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Então, pela primeira vez, fez algo diferente. Em vez de pensar no que perdeu, pensou no que poderia fazer agora. Era pouco. Muito pouco, mas era o que restava. Na manhã seguinte, chegou mais cedo ao trabalho. Sem que ninguém pedisse, começou a organizar tarefas, antecipar necessidades, ajudar outros trabalhadores. Não por reconhecimento, mas porque fazia sentido. Bruno observou de longe, sem comentar. Mas ao final do dia, aproximou-se. Está diferente. Adrian não respondeu de imediato. Acho que estou apenas parando de fugir. Bruno assentiu. Isso já é mais do que a maioria consegue. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças. Nada grandioso, nada imediato, mas constante. E, pela primeira vez em muito tempo, Adrian não estava tentando ser mais do que era. Estava apenas tentando ser melhor do que foi. Certa tarde, enquanto entregava uma carga próxima ao centro, ouviu novamente o som de carruagens importantes. O movimento indicava a presença da corte. Seu corpo reagiu instintivamente. Mas, desta vez, ele não correu. Não tentou se aproximar. Apenas continuou seu caminho. E, ao fazer isso, percebeu algo silencioso, mais profundo. Ele já não precisava vê-la, porque agora entendia. Entendia o que perdeu. E, mais importante, entendia por quê. A mudança não apagava o passado, mas impedia que ele continuasse a destruí-lo. E naquela noite, ao deitar-se na cama simples da estalagem, Adrian sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não paz completa, mas menos peso. Como se finalmente estivesse começando a aceitar aquilo que passou a vida inteira tentando evitar. Responsabilidade. Nem todo reencontro serve para reacender. Alguns existem apenas para encerrar. As semanas passaram com uma constância quase silenciosa, e Adrian já não contava os dias como antes. O tempo, que antes parecia um inimigo implacável, agora seguia em um ritmo mais suportável. Ele trabalhava, comia o suficiente, dormia o necessário e, acima de tudo, pensava com mais clareza. A dor não havia desaparecido, mas havia mudado de forma. Já não era uma ferida aberta, era uma cicatriz. E como toda cicatriz, carregava uma lição que não podia ser ignorada. Naquela manhã, o ar estava mais frio do que o habitual. Uma névoa leve cobria parte da cidade, dando às ruas um aspecto quase suspenso no tempo. Adrian havia sido enviado para entregar documentos no setor administrativo, próximo ao palácio. Antes, aquilo teria despertado ansiedade. Agora, apenas atenção. Ele caminhava com passos firmes, sem pressa, observando o caminho com olhos mais atentos do que curiosos. Ao aproximar-se da área nobre, percebeu a movimentação característica da corte. Guardas posicionados, carruagens alinhadas, funcionários transitando com rapidez contida. Era um mundo que ele já não tentava alcançar, apenas atravessar. Entregou os documentos conforme instruído e já se preparava para partir quando ouviu uma voz conhecida. Adrian. Ele parou imediatamente. O nome, dito daquela forma, carregava um peso que ele reconheceria em qualquer lugar. Virou-se. Mirella. Ela estava a poucos passos de distância, acompanhada por Marta, que permanecia ligeiramente atrás, observando em silêncio. Por um breve instante, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Mas, desta vez, Adrian não se sentiu esmagado. Apenas presente. Senhora, disse ele com respeito, inclinando levemente a cabeça. Mirella percebeu o gesto, e percebeu algo mais.
A ausência de desespero, a ausência de súplica, a ausência daquele homem que, semanas antes, havia tentado agarrar algo que já não existia. "Está trabalhando aqui?" perguntou ela. "Sim, simples, direto, sem tentativa de impressionar, sem vergonha." Mirella assentiu levemente. "Isso é bom." Houve um breve silêncio, mas não era desconfortável. Era honesto. Adrian respirou fundo. "Eu não esperava vê-la novamente." "Nem eu", respondeu ela. Outra pausa. Mas desta vez havia algo diferente. Não distância, mas definição. "Tenho pensado", disse Adrian com calma. Mirella esperou. "Não sobre o que perdi", continuou ele, "mas sobre quem eu era quando perdi." Ela o observou com atenção. "E o que concluiu?" Adrian não desviou o olhar, que eu não saberia reconhecer o valor que tinha, mesmo se tivesse ficado. A sinceridade daquela frase não buscava absolvição, buscava verdade. Mirella absorveu as palavras em silêncio, e pela primeira vez desde que o reencontrara, houve um leve sinal de algo em seu olhar. Não era amor, não era dor, mas reconhecimento. "Isso é difícil de admitir", disse ela. "Foi mais difícil perceber", respondeu ele. Marta, ao fundo, observava sem interferir. A conversa não pertencia a mais ninguém. "Eu não vim pedir nada", acrescentou Adrian. "Eu sei." "Nem perdão, eu também sei." Houve um leve vento, movendo discretamente os tecidos das roupas dela. O silêncio voltou, mas, desta vez, carregava encerramento. "Eu só..." Adrian hesitou por um instante, mas continuou. "Queria que soubesse que entendi." Mirella manteve o olhar firme. "Entender não muda o que foi, eu sei, mas muda o que será." A resposta veio com uma serenidade que não precisava de reforço. Adrian assentiu. "E isso já é mais do que eu esperava." Eles permaneceram ali por mais alguns segundos, sem pressa, sem urgência, sem passado tentando invadir o presente, até que Mirella deu um pequeno passo para trás. "Cuide do que constrói agora, Adrian." Não era um conselho, era uma direção. Ele inclinou a cabeça novamente. "Vou." Ela o observou por um último instante, e então se virou. Marta a acompanhou, sem olhar para trás. E desta vez, Adrian também não. Ele permaneceu ali por alguns segundos, respirando lentamente. Não havia vazio. Não havia desespero. Havia espaço. Um espaço que antes era ocupado por arrependimento, e que agora começava lentamente a ser preenchido por algo diferente, consciência e escolha. Ele se virou e voltou ao seu caminho, sem carregar o passado como corrente, mas como aprendizado. Porque algumas histórias não terminam quando as pessoas se separam. Elas terminam quando finalmente entendem. E Adrian finalmente entendeu. Se há algo que esta história deixa, é a certeza de que algumas escolhas moldam não apenas o caminho, mas quem nos tornamos ao percorrê-lo. Adrian não voltou a ser o homem que um dia tentou parecer, e talvez essa tenha sido finalmente sua maior conquista. Os dias continuaram a passar com a mesma simplicidade que antes ele teria desprezado. O trabalho no armazém tornou-se rotina, mas não uma prisão. Havia dignidade no esforço, algo que ele só compreendeu quando deixou de buscar reconhecimento e passou a valorizar consequência. As mãos calejadas já não o incomodavam, e aos poucos o peso dentro dele também deixou de ser insuportável, não porque desapareceu, mas porque encontrou lugar. Bruno ainda trabalhava ao seu lado, sempre observador, sempre econômico nas palavras. Certa tarde, enquanto descansavam após horas de trabalho, ele comentou: "Você não parece mais alguém que quer fugir." Adrian limpou o suor da testa antes de responder. "Acho que cansei de correr de algo que sempre foi meu." Bruno assentiu, satisfeito com a resposta. "Então talvez esteja no caminho certo." E pela primeira vez a Adriana acreditou nisso. Não como esperança vazia, mas como algo construído. Enquanto isso, no outro lado da cidade, em um mundo que já não lhe pertencia, Mirella continuava sua trajetória. Sua presença na corte deixava de ser novidade e passava a ser respeito consolidado. Suas decisões eram ouvidas, suas palavras consideradas, sua postura admirada. Mas o que mais chamava a atenção não era sua posição, era sua essência. Ela não havia se tornado alguém diferente.
Apenas alguém que finalmente ocupava o espaço que sempre foi seu. Marta permanecia ao seu lado, leal como desde o início. Ele mudou, comentou Marta certa noite enquanto organizava alguns documentos. Mirella não respondeu imediatamente. Sim, disse por fim, sem emoção excessiva. Sem julgamento. Isso importa para você? Perguntou Marta com cuidado. Mirella caminhou até a janela, a mesma posição que anos antes ocupava em uma casa simples, mas agora com uma vista muito diferente. Importa como verdade, respondeu ela. Uma pausa. Não como destino. E aquilo encerrava tudo. Ela não carregava mais o passado como peso, nem como possibilidade, apenas como parte do que foi necessário para chegar onde estava. Dias depois, durante uma visita administrativa às áreas de comércio, Mirella passou novamente próxima ao armazém. Desta vez, não houve surpresa, nem expectativa. Apenas um cruzar de caminhos. Adrian estava trabalhando, concentrado, erguendo caixas, organizando cargas, falando pouco. Ela o observou por um breve instante, sem ser notada, e percebeu, não o homem que foi, mas o homem que estava se tornando. E isso foi suficiente. Não houve necessidade de aproximação, nem de palavras, porque algumas histórias não precisam de novos capítulos, apenas de um bom ponto final. Mirella seguiu seu caminho, Adrian também, sem interrupções, sem recaídas, sem ilusões. O tempo continuou a fazer aquilo que sempre faz, seguir adiante, indiferente aos arrependimentos humanos. Mas desta vez, havia algo diferente. Havia aprendizado. Adrian nunca voltou a ter riqueza. Nunca ocupou posição de destaque. Nunca voltou a viver cercado de luxo. Mas pela primeira vez em sua vida, ele construiu algo real. Construiu caráter. Construiu consciência. Construiu escolhas melhores. E embora ninguém nas ruas soubesse de sua história, ele sabia. E isso bastava, porque a verdadeira humilhação não foi perdê-la. Foi perceber que ele nunca havia sido digno do que teve, e a verdadeira redenção não foi reconquistá-la. Foi tornar-se alguém que, se tivesse outra chance, faria diferente. Mas a vida não oferece retorno, oferece continuidade. E naquele mundo silencioso de esforço e consequência, Adrian finalmente aprendeu a viver sem ilusões. E Mirella aprendeu a viver sem carregar o que um dia a tentou limitar. 2 caminhos, 2 verdades e uma única lição inevitável. Nem sempre perdemos o que nos abandona. Às vezes, perdemos aquilo que não soubemos reconhecer.